A chegada do primeiro filho é algo maravilhoso na vida de um casal, não é? E traz muita alegria. Mas é necessário, aliás, fazer novas mudanças para a chegada do filho e se preparar psicologicamente, preparar os papéis maternos, paternos. No começo pode parecer uma tarefa fácil, mas tantas mudanças podem afetar o casamento. Não é? Você já vivenciou essa situação, viu de perto alguém que passou por muitos apuros por causa da chegada do primeiro filho? Então vamos falar sobre isso agora no nosso Papo de Mulher. Eu recebo aqui Priscila Vidal, que é obreira da Igreja Batista da Lagoinha. Obrigada, Priscila, por ter vindo. É um prazer estar aqui. Trouxe até o bebezinho, está ali atrás, depois a gente mostra. Tem aqui Brenda Almada, que é funcionária pública. Obrigada, Brendinha, por ter vindo. Mãe da Helena, mãe do Theo, não é? Isso, que bom. E Daniela Moraes, que é psicóloga e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Ainda não tem filho, né, Dani? Ainda não. Por enquanto. Dani, e aí, o casal, nem sempre o casal prepara, planeja a chegada do primeiro filho, né? Às vezes ele vem assim de supetão, uns ficam assim maravilhados com a surpresa, né? Sim, outros já ficam assustados. O que o casal tem que ter assim de entendimento, de acordo, de conversa, antes até de preferência, né? Da chegada do primeiro filho? É uma fase... vamos dizer assim, é uma mudança muito grande na vida do casal, né? Se não podemos dizer assim, uma das maiores. Então nós percebemos assim que o ideal, né, se podemos falar de ideal, seria que o casal realmente planejasse e buscasse estar dialogando antes mesmo desse bebê ser gerado, né? Mas independente... E se isso não ocorrer, o interessante é que esse casal realmente deseje esse filho, né? Mesmo ele vindo sem esse planejamento. Então é necessário, né, que seja uma criança gerada de cima de um desejo, que ela se sinta desde o ventre mesmo quando chegue de surpresa, que ela receba essa aceitação. E vocês, meninas, como foi com vocês? Foi planejada a chegada do bebê, do primeiro filho? Como é que funcionou com vocês? A gente planejou, vamos tentar engravidar. E foi muito rápido, a gente engravidou logo no primeiro mês. Achou que fosse ter um tempinho para concatenar as ideias? Não, a gente não teve. Então foi uma surpresa, porque foi antes do que a gente imaginava, né? Mas ela sempre foi muito desejada, muito querida e graças a Deus tá aí, linda. Helena, que delícia. Quantos meses ela tá? Vai fazer 9 meses. Ah, meu Deus. Passa muito rápido, né? Muito, eu tenho que curtir muito. O Theo parece que tem menos, né? Tem o quê? Uns 2 meses? Fez 3 ontem. Ontem, que delícia. Foi também, Priscila, planejado? Não, no meu caso, eu estava tentando já engravidar, uns 2 anos e meio. Estava fazendo os exames e tal, tudo bonitinho, só que aí chegou um momento que a médica pediu para fazer um exame e deu as trompas obstruídas, as duas. Então ela disse que eu não poderia ter filhos. Você fez aquele exame chato das trompas? Eu já fiz. Muito chato, muito dolorido. Muito chatinho. E aí veio a notícia. E aí a gente começou a ver as outras alternativas, bebê in vitro, né, ou adotar. E aí, quando a gente começou a relaxar e começar a pensar nessas outras alternativas, ele chegou como um presente de Deus, um milagre. Que delícia, bom demais. Deus é assim, Ele sempre nos surpreende. Bom, mas é tudo muito lindo, né, a gente falar, chegar do filho e tal. Mas na realidade, ali do dia a dia, muitos casais enfrentam problemas, porque é uma mudança muito grande. O que mudou para vocês? O que mudou? Não mudou tanta coisa assim? Eu sei que é uma mudança muito grande, né? Eu tenho 2 meninas e também quando a Mariana, minha filha, nasceu, a gente já tinha 11 anos de casado. Então a gente já estava assim, né? Super tranquilo, adaptado, né? Aquele princípio de casamento que não é fácil. Mas existem casais que assim, no primeiro ano de casamento, já engravida, o filho já chega.
Vocês conhecem alguém assim? Porque não é o caso de vocês. Eu sei que você tinha essas 5 anos. 5 anos, você precisa. Também. Já tinha 5 anos, já tá? Deu também, né? Um período bom para se conhecer, se adaptar e tal. Planejar-se financeiramente, que é o caso aqui, né? Nosso querido Diogo e sua grana, que é o esposo da Brenda, que vem aqui no Sempre Feliz de vez em quando, aqui também na Rede Super, em outros programas. Então, a parte financeira é tranquila. Planejamento não faltou. Não faltou. Mas tem casal, vocês conhecem casais que passaram por essa dificuldade? Puxa vida, eu nem tô adaptada direito com ele, chega uma outra pessoa, né, que vai roubar as atenções. Até as atenções. Antes de casar, né, a gente tem, não é o ideal, mas a gente conhece, né, tantas pessoas que engravidam antes de casar e até mesmo casam por causa da gravidez. É verdade. O que eu acho que um erro maior ainda, né? É verdade, porque, acaba cometendo o segundo erro. Sim, porque se você não... Antes, no meu entendimento, antes de você planejar ter o filho, você tem que realmente estar muito bem adaptado para um casamento, porque muda demais. E se você não tiver esse apoio, 100% do seu companheiro, do seu marido, eu acho que tornam as coisas mais difíceis ainda. Ao passo que se você também espera demais, né, como foi o seu caso que você falou, às vezes você já está tão adaptado que pode levar um susto também com a chegada do sai daquele comodismo, né? Era tudo tão fácil, resolve tudo na hora que quiser, sai, pega a mala, viaja, depois muda tudo, as coisas são diferentes. Ou então numa crise, né? Quando um bebê vem no meio de uma crise do casamento. Né? Eu e meu esposo, na Mocidade, nós acompanhamos os casais. E aí, alguns casais estão passando por isso, no meio da crise, que estão lá naquela coisa e chega o bebê. E aí, a hora de trabalhar, né, psicológico, emocional, olha, então vamos tentar resolver o casamento, mas agora vamos concentrar no bebê, vamos concentrar nessa vida que o Senhor está dando, porque a mulher, o psicológico dela mexe muito, né? E aí, quando vem no meio de uma crise, é ainda mais assustador. É verdade. Eu vou fazer uma pergunta para a Daniela, mas antes eu vou fazer um comentário aqui com a Brenda, porque você tem um menino, né? A Brenda, como eu, tem menina. E eu brinco assim, olha, se a mulher é ciumenta e ela tem uma menina, ela vai sofrer mais, porque o pai baba com a menina, né? Ele fica apaixonado, ele fica... O Eleazar, que ele brinca que ele é pai-avô. Já teve filho mais velho, um pouco, né? Não assim, entre 20 e 30 anos. Fica apaixonado e, às vezes, a mulher, ela fica se sentindo meio que de lado. E tem mulher que compete com a criança. Aconteceu isso com você? Não de competir, claro, mas do Diogo ficar assim babando com a Helena e de vez em quando você fala assim, puxa vida, e eu? Não, graças a Deus, o Diogo sempre me ajudou muito e no início, logo que a Helena nasceu, a gente tem muita dúvida, a questão de amamentação, que é muito complicado, e ele sempre esteve do meu lado, mas sempre para me apoiar, sempre... ele tirou o primeiro mês de férias, então eu falo que assim, eu não tinha nem jeito de ficar sem beber água. Eu sentava para amamentar, ele vinha e trazia uma água para mim. Então, apesar dele babar, e ele baba mesmo até hoje, ele nunca deixou de lado essa a questão de me ajudar mesmo e continuar, né? Me tratando muito bem. Ai, que bom, então, Diogo. lá em casa eu não tive esse problema. Ai, que bom, graças a Deus, que bom. Daniela vai comentar daqui a pouco, mas agora a gente vai conhecer papais de primeira viagem. Será que eles se saem bem cuidando dos bebês? Vamos ver. Há 2 anos, Luana e Mariana chegaram para dar mais cor e formas na vida desses 2 pais de primeira viagem. Desde o momento que a gente ficou sabendo, né, que eu ia ser pai e tudo, eu fiquei naquela expectativa, até o primeiro ultrassom que a gente vê ela lá pequenininha, né, a emoção vem e tudo, mas às vezes até o momento que ela nasceu, às vezes a ficha não cai ainda não, demora alguns dias, às vezes na hora que ela ainda estava no berço, nenenzinha, falei, gente, é meu mesmo, foi Deus que me deu ela. Até então a gente ficava imaginando, né, como é que é ser pai, como é que é essa experiência de ser um pai, né? E aí, a partir do momento que ela nasceu, no dia mesmo do parto,
da Estela, quando ela nasceu, surgiu uma emoção muito grande e aí afloresceu esse pai, né? E aí desde então foi buscando de Deus, pedindo a Deus, né, sabedoria, porque não tinha, né, o conhecimento, né? Foi a primeira vez. E aí foi dia a dia, a gente foi crescendo em sabedoria, buscando de Deus, pedindo para Deus nos ensinar a disciplinar. E aí foi indo. O amor com a chegada da filha trouxe também a responsabilidade. No primeiro momento, meu trabalho sempre me demandou muito de mim, né? Eu sempre trabalhei muito, em torno de 15 horas por dia. Então sempre tive mais fora de casa, né? No partir do momento que ela nasceu, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Uma delas foi o meu horário de trabalho. Eu tive que reduzir um pouco, né, meu horário de trabalho para dedicar um pouco mais, né? Que eu creio que no começo a esposa precisa muito da ajuda do marido, né? Então, assim, sempre estive à disposição, daí que o primeiro banho quem deu foi eu, né? Estive sempre trocando as fraldas dela, às vezes a gente trocava os turnos, né? Trocava os dias, ó, hoje eu vou cuidar, hoje você pode descansar, vou ficar à noite acordado, dou uma madeira para ela. E até hoje a gente faz essa parceria, né? Eu acho que o pai e a mãe têm que ser parceiros, né? A gente pode jogar só a responsabilidade para a mãe, a responsabilidade é dos dois. Acho que meu papel, acho que de apoiar ela, né? De mostrar a presença do pai, acho que é fundamental na vida de uma criança, né? Dela saber aonde apoiar, né? Aonde ter a segurança, né? Que a gente mostra segurança para ela. Então, é na hora de machucar, na hora de estar dormindo, acordar. Então, acho que o pai é uma segurança para a criança. Isso mesmo, os pais hoje em dia, né? Parabéns aos papais aí que estão se empenhando em serem ótimos pais, principalmente primeira viagem. É tudo muito difícil a primeira vez, né? Você fica sem saber meio como que mexe. A gente que é mãe, imagina eles. O Eleazar, engraçado, uma curiosidade. Ele nunca tinha pegado bebezinho pequenininho, nunca tinha, ele não conseguia. Ele falava que achava que não ia dar conta, que o bebê ia quebrar, sabe? Menininho só assim, acho que de 6 meses pra frente é que ele tinha carregado. Quando a Mariana nasceu, ela nasceu prematura. O médico fez todos os exames, ele viu que ela estava ótima, pegou ela assim, quase que jogou no braço dele, então não teve jeito, ele teve que pegar ela assim e ficou. Ah, mas ele não largou mais, aí ficou com ela lá o tempo todo, mas é uma coisa muito gostosa. Dani, você tem visto que hoje em dia, talvez a modernidade, os papéis estão mais misturados do que antes. Os papéis eram muito definidos, né? O homem saía para trabalhar, trazia o dinheiro, a mulher cuidava da casa e dos filhos. Hoje, há essa mistura dos papéis, muito positiva por um lado, outros não, que a gente não vai falar agora. O homem está ajudando mais, né? Como a Brenda acabou de dizer, a gente viu também na matéria. Isso é positivo? Como que funciona isso? É bacana? Isso realmente vem com a modernidade, da necessidade, porque a mulher também sai para trabalhar e o homem está um pouco mais consciente da necessidade dele participar mais? Isso, né? A gente tem percebido que sim, né? Eu tenho percebido que sim. Apesar de não ser tão comum, ainda por essa questão do gênero, que ainda está ainda tão arraigado assim na sociedade, né? Que vem sendo arrastado, mas com muita mudança agora na modernidade. Então, realmente, tem pais que ficam em casa, que desempenham esse papel no lugar das mães. Porém, eu acho muito interessante quando o casal consegue trabalhar isso junto, né? E essa questão das funções que você colocou, de cada um entender, né, a sua função dentro o seu papel ali, dentro da relação, é claro, e quando os dois decidem ter um filho, né, gerar esse filho, entender essa função. E é interessante a gente perceber quando o homem dá conta disso, né, de desempenhar bem a função paterna, e muitos, assim, ajudam muito nas tarefas domésticas até, né? E, assim, se disponibilizam muito para ajudar a esposa em tarefas que talvez tradicionalmente poderia falar, não, isso é papel da mulher. Hoje a gente percebe que tem muitos homens que isso está sendo realmente desconfigurado, né? Apesar também, e também é muito importante na família, porque a gente observa quando o casal engravida, né? Que é muito conversado sobre, agora é o chá de bebê, agora é isso, como que vai ser, muitas coisas externas, mas esse planejamento, assim,
como que nós vamos fazer agora com as questões das tarefas, né? Muitas vezes isso como não é conversado, né? Como não é conversado às vezes quando o casal ainda é namorado, não conversa sobre o que vai, essas tarefas depois de casados. Então essas tarefas é algo que mexe muito ali, né? É uma das coisas que vem mexendo ali com a vida do casal. E quando eles conseguem dialogar sobre isso e definir melhor, com certeza a família vai funcionar de forma melhor, mais saudável, né?